Muito obrigado a todos. Boa tarde. Cumprimentar a Senhora Presidente da AMT e saudar a organização deste evento e, na sua pessoa, cumprimentar também todos os outros presentes. É um gosto estar nesta conferência a falar deste tema em especial. E eu tinha o comando, não tenho? Muito obrigado. Eu tinha aqui uma pequena apresentação que vos ia fazer, que vou acelerar o máximo. Muitos dos slides vou passar praticamente sem comentário, mas queria, e em resposta à questão colocada pelo nosso moderador, dar nota do seguinte: os desafios da mobilidade são, porventura, dos temas mais candentes e mais essenciais que a sociedade tem hoje, por duas ordens de razão, no nosso caso. Em primeiro lugar, pelas questões ambientais. Como dizem muitos, não há planeta B e nós temos, de facto, que olhar para as questões da mobilidade como um contributo essencial para reduzir a pegada ambiental, para reduzir as emissões de carbono, e há que trabalhar nas questões da mobilidade. Mas para nós reveste-se de uma especial importância e de um fator crítico de sucesso no desenvolvimento dos nossos territórios. O interior de Portugal, já aqui foi dito, os territórios de baixa densidade representam uma grande parte do nosso território e nós queremos fazer parte do sucesso de Portugal e da sociedade portuguesa. E aquilo que é preciso é termos condições para o efeito. Nós temos, do ponto de vista das infraestruturas, condições porventura muito melhores até do que os grandes centros urbanos, e o essencial é hoje ter mobilidade. Para as nossas empresas, eu não consigo atrair uma empresa para aqui se, porventura, mesmo tendo gente para trabalhar, as pessoas não se consigam deslocar para o centro da cidade ou para a zona de trabalho. Eu não consigo ter gente disponível nas aldeias para continuar a morar nas nossas freguesias, se, como diz o nosso moderador, elas gastarem 60 euros por mês para virem buscar medicamentos que, porventura, custam metade disso. E as questões da mobilidade revestem-se, de facto, como um fator crítico de sucesso no nosso território. Eu aquilo que tinha aqui preparado foi já, felizmente, bastante esvaziado pela intervenção do Sr. Secretário de Estado, que nos descansou, e eu espero que se concretize, um dos principais problemas que nos afetam, que é, de facto, a questão de financiamento. É preciso mudar mentalidades, é verdade, e é essencial, ele tocou num dos pontos essenciais, que é a mudança de mentalidades, mas para eu conseguir mudar mentalidades e deixar de utilizar o meu carro e passar a utilizar um transporte público, ele tem que existir. E para ele existir, a Sra. Presidente tocou no ponto essencial, que é como é que isto se vai pagar. Isto vai-se pagar com um misto, diria, de orçamento do Estado, com impostos de todos nós, mas também com uma contribuição individual de cada um dos cidadãos na bilhética daqueles que o podem, devendo daqueles que não podem ser apoiados. E atualmente, nos territórios de baixa densidade, nós temos este cenário. Nós temos, dou-vos aqui o exemplo da Covilhã, mas eu creio que é transversal a grande parte do território nacional de baixa densidade. Nós temos populações muito dispersas, temos oferta muito reduzida, em alguns casos inexistente, em muitos casos inexistente. Isto é extraordinário, mas, de facto, grande parte do território, a AMT publicou um relatório ontem, que eu achei muitíssimo interessante, tive pena de já não o ter visto a tempo de introduzir algumas alterações nesta apresentação, mas que nos dá nota exatamente da dimensão da oferta de transporte público no nosso território. E em grande parte das nossas aldeias e freguesias, ele pura e simplesmente não existe. E para nós podermos mudar essas mentalidades, é preciso utilizarmos o programa Mobility Hub da AMT para mudar nos jovens, mas é preciso termos oferta de transportes. E no caso da Covilhã, enfim, temos grande parte das nossas aldeias muito mal servidas, com 2, 3 horários por dia, temos custos incomportáveis, para o município são cerca de 2 milhões de euros, para as pessoas, para os utilizadores, são custos absolutamente incomportáveis e este é um grande desafio. Eu costumo dizer que isto só tende a melhorar porque nós nunca estivemos tão mal como agora. Nunca gastamos tanto dinheiro, nunca tivemos tão pouca oferta, nunca tivemos tanta consciência para o problema e, portanto, isto só pode melhorar. E eu espero, sinceramente, que esta nossa conferência hoje seja um marco nesse sentido. A questão do financiamento que eu vou passar en passant, o Sr. Secretário de Estado referiu muito bem, este problema da mobilidade e do financiamento da mobilidade é uma coisa relativamente recente. Devemos recordar que o Programa de Apoio à Redução Tarifária é de 2016. E ele, no último ano de 2022, tinha um total de 160 milhões de euros, se não contarmos as compensações que eram pagas pela Covid-19. E existiu aqui uma grande disparidade. 71% destas receitas iam para a área metropolitana de Lisboa e do Porto e 29% foram distribuídas pelos territórios de baixa densidade. No Orçamento de Estado, como já foi dito pelo Sr. Secretário de Estado, há uma boa notícia. Temos 360 milhões de euros
para o incentivo a mais transporte público, para ser distribuído pelas estas duas áreas. Há aqui um pequeno pormenor, que o Sr. Secretário de Estado também, na conversa que mantive, teve a oportunidade de me dizer que estão atentos e que eu espero de facto se resolva. É que não pode dizer, no artigo 120 da proposta do Orçamento de Estado, no número 2, diz que o Programa Incentiva Mais Transporte Público tem como referência a dimensão da procura no ano de 2023. Ora, isso não pode ser e isso tem que ser alterado, na medida em que isso não permite que novas ofertas aconteçam. O Sr. Secretário de Estado, na conversa informal que tive a oportunidade de ter quando viemos para aqui, garantiu que o Governo está atento a esta realidade e a verdade é que estas regras que vêm para a aplicação dos 360 milhões de euros, eles têm que estar disponíveis, naturalmente, para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, que tem os seus problemas e eu não duvido que sejam menores do que os nossos. A verdade é que nós aqui não temos nenhuma alternativa. E esta é a questão que nós, a população residente, como já foi dito, é mais ou menos equilibrada, o resto do país tem um bocadinho mais do que a área metropolitana do Porto. Eu não posso deixar de chamar a atenção para este número que me choca e creio que chocará a todos, e é isto que nós temos também que combater. É que no resto do continente nós investimos per capita 8,60 € por pessoa no transporte público. E na área metropolitana de Lisboa nós investimos quase 3 vezes mais. E temos que, talvez até mais um pouco. E é este valor que nós temos que aproximar, é este valor que o Estado, seja Estado Central, sejam as autarquias, têm que combater. Nós temos muito mais território e temos por isso muito mais, desafios. O incentivo a mais TP é feito através do custo da taxa de carbono. Nós não sabemos qual é a taxa de carbono, mas conseguimos inferir através dos custos que são dos consumos de combustível e eles são maiores no resto do continente do que na área metropolitana de Lisboa e, portanto, é por essa via que nós temos que, de alguma forma, equilibrar aquilo que é o financiamento do resto do território. E a proposta que eu deixo e o desafio que creio que é transversal a todos é que assumamos como um desígnio e uma prioridade política nacional a criação de uma rede de transportes públicos multimodal em todo o território. Porque neste momento nós podemos dizer que temos uma rede de transporte público multimodal nas áreas metropolitanas de Lisboa, mas em bom rigor nós não temos no resto do território. E isso é essencial. É essencial repor justiça para com as nossas aldeias, para com os nossos concelhos de baixa densidade, mas mais do que repor justiça, e é isso que eu peço a todos os agentes políticos e decisão que pensem, é que esta medida está a alavancar o desenvolvimento do território. Esta medida está a ajudar a fixar pessoas, como a professora Anabela nos dizia. Esta medida está a ajudar que aqueles que aqui estão e estudam, aqui fiquem, e aqueles que nós não queremos tirar ninguém, eu costumo dizer que nós não queremos tirar ninguém de Lisboa e do Porto. Não queremos tirar ninguém de Lisboa e do Porto. Nós queremos dizer às pessoas que lá vivem, por necessidade, porque não encontram oportunidade de trabalho e de realização noutros territórios, que têm outras alternativas. Aquelas pessoas que vivem nesses grandes centros apenas por necessidade e gostavam de viver noutras áreas do seu território, na terra dos pais, nas aldeias de infância, nós temos que lhes dar condições para isso. E é isso que nós queremos fazer. E é a proposta que eu deixo, não querendo ocupar muito mais tempo, é que a distribuição do incentivo a mais transporte público seja feita de forma equiparada, mais equilibrada entre as áreas metropolitanas e o resto do continente. E vou passar estas tecnicidades do orçamento, enfim, são umas preciosidades que não me vou prender nelas por uma questão de tempo. E esta é a proposta. É a criação da rede de transportes públicos na baixa densidade, que seja multimodal, que permita integrar transportes regulares, mas também transportes flexíveis, transportes colaborativos, que é uma nova modalidade, falávamos há pouco, provavelmente é necessário, é mesmo necessário legislar e regulamentar a forma de transporte colaborativo que permita às entidades IPSS ou outras que tenham veículos disponíveis e que fazem circulações diárias entre os meios rurais e os meios urbanos, para utilizarem esses meios e que consigamos interligar os nossos concelhos. O Sr. Presidente da Câmara da Covilhã falou e muito bem que esperamos com muita ansiedade e expectativa aquilo que é, chamemos-lhe, um metro de superfície na ferrovia que liga Covilhã-Fundão, num projeto piloto, mas que expectavelmente vem alargar este projeto na área de Castelo Branco, Fundão, Covilhã, Belmonte e Guarda. Quando isto acontecer e quando nós, nos nossos territórios, conseguirmos ter uma rede de transporte pública que faça depois a interligação da ferrovia à capilaridade local, nós alargamos o raio de empregabilidade destes territórios em muito. E estamos com isto a criar condições para que as pessoas se fixem. Nós, na Covilhã, estamos, como o Sr. Presidente já referiu também nessa intervenção, e eu queria-vos dar nota, estamos nesta fase a implementar um sistema multimodal de transportes, em que gerimos
integradamente, através de um único bilhete, centrado no cidadão, todos os sistemas de mobilidade que temos no espaço urbano. Os autocarros, os elevadores, o estacionamento de superfície e subterrâneo, as trotinetes e as bicicletas, a mobilidade partilhada. O nosso próximo desafio será as freguesias e será as aldeias e contamos naturalmente com a Autoridade da Mobilidade e Transportes, como contámos até aqui, e contamos naturalmente com todos os decisores políticos. Espero não me ter alongado e muito obrigado.